Então, agora oficialmente, bem-vindas, bem-vindos a esse nosso culto de hoje, este que é o culto último domingo do ano litúrgico, o culto do domingo de Cristo Rei, ou seja, próximo domingo já entramos no período de Advento, e aí, né, são 4 domingos para o Natal, estamos chegando no fim do ano, pessoal, né? Por incrível que pareça, o tempo passa muito rápido. E este é um domingo especial, também conhecido na tradição cristã como o domingo da eternidade. Os luteranos mais antigos celebravam o domingo da eternidade. Só mais recentemente que nós adotamos esse que é um costume católico também, do chamado Domingo do Cristo Rei, em que se celebra no final do ano litúrgico a divindade de Jesus Cristo, a condição de Cristo como Rei do universo, Rei da vida. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje no nosso culto, o que significa ser Cristo, o Rei da vida. E para esse culto de hoje, eu quero iniciar com vocês ouvindo um hino antigo, né? Quem quiser acompanhar a letra, quem não conhece, vai pegando a letra. Quem conhece pode cantar junto. O hino eu já coloco para a gente ouvir aqui agora. Só um instantinho. A Noite Finda se chama. A noite termina, a aurora já vem, o dia de Cristo não pode tardar. Que dia de glória, de gozo também, por sua chegada convém madrugar. A noite termina, a aurora já vem, o dia de Cristo não pode tardar. O mundo ainda dorme, não ouve, não vê, querendo nas trevas da noite ficar. Na vinda gloriosa não pensa, não crê, por Cristo não sabe, fiel esperar. O mundo ainda dorme, não ouve, não vê, querendo nas trevas da noite ficar. Momento ditoso de ouvir sua voz, e os santos na glória seu rosto mirar. Momento de gozo sem fim para nós, no dia em que Cristo dos céus regressar. Momento ditoso de ouvir sua voz, e os santos na glória seu rosto mirar. Momento faustoso dos ares e além, a noiva querida Jesus vem buscar. Ó Cristo glorioso, a nós prestes vem, estamos ansiosos por ti a esperar. Momento faustoso nos ares além, a noiva querida Jesus vem buscar. Esse é um hino antigo da nossa tradição luterana, e inclusive com algumas palavras que a gente já não é acostumado mais a usar, como faustoso, né? Mas é um hino que fala da nossa espera pela vinda de Jesus.
E no dia de Cristo Rei, nós nos lembramos que Jesus Cristo é o Rei de toda a vida e que por Ele nós esperamos pela concretização da promessa do seu reino para as nossas vidas. E eu quero acolher vocês muito carinhosamente com as palavras do lema para esta semana, de Apocalipse 22, versículo 13, que dizem assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Com estas palavras de Jesus Cristo, a manifestação de Apocalipse, eu acolho vocês nessa noite, dizendo que estamos reunidos e reunidas desta forma virtual para celebrar culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora eu quero fazer um exercício de espiritualidade com vocês no momento da confissão dos pecados. Geralmente, no culto comunitário, o pastor sugere uma oração de confissão dos pecados que é acompanhado pelas pessoas no seu silêncio, na sua reflexão, na sua sondagem individual. E esses dias eu ouvi de um pastor, colega, amigo querido, que ao final da confissão dos pecados perguntou para a comunidade assim: se esta é também a confissão de vocês, então peço que cantem comigo Perdão, Senhor. E hoje eu achei aquilo muito respeitoso e acolhedor, porque somos nós que coletivamente, mas também individualmente confessamos os nossos pecados. Nós entendemos que o pecado ele é cometido individualmente na nossa vida, mas também coletivamente, como grupo social, como sociedade. E hoje nós vamos ouvir e cantar, recitar, quem souber de cor, mas principalmente ouvir. E neste ouvir, sondar individualmente a sua própria vida. Pensar sobre os seus caminhos, sobre aquilo que nós temos vivido e o modo como nós não temos conseguido viver de acordo com o convite de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ouvir o Salmo 51 em forma musical. Ó Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Lava-me de toda maldade e limpa-me do meu pecado. Purifica-me de todas as minhas culpas e apaga o meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros
e os meus pecados estão sempre diante de mim. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e do prazer. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e faze que o meu espírito seja obediente. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova-me e cria em mim um espírito inabalável. Se estas palavras do Salmo 51 também são a confissão que vocês fazem diante de Deus, assim eu anuncio a vocês o perdão dos pecados, porque Deus é assim. Ele é capaz de ouvir a nossa confissão e de nos acolher na nossa falibilidade, na nossa humildade. Em sua bondade e amor, ele nos concede o seu perdão todos os dias, sempre de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, eu quero nesse momento convidar vocês a nós, então, compartilharmos um pouco da nossa vida, né? É o momento da oração de chegada, em que a gente pode abrir o microfone, contar o que está acontecendo na nossa vida, o que nos motiva a participar desse culto, o que nos traz até aqui. Fique à vontade para compartilhar, para abrir os microfones, para dizer uma palavra que seja, se for assim a vontade de vocês. Pastor, o que me motiva a participar do culto, eu acho que não tem amor maior, como disse, de Deus por nós, de Cristo por nós. Então, o que me motiva é ouvir a palavra dele, é saber que ele está comigo, mesmo eu pecando em atitudes, em pensamentos, em palavras, né? Que aquele Salmo 51 me fez pensar muitas coisas que a gente faz errado, né? Porque a nossa mente é terrível, né? Então, saber que apesar da gente pecar tanto e fazer tantas coisas erradas, Deus nos perdoa e nos ama. Então, o mínimo que a gente pode fazer é pegar 1 hora do nosso dia e escutar a palavra dele e saber que ele está sempre conosco, nos perdoando. Então, isso é motivador, né? Deus é amor, é isso que motiva a gente a confiar nele e saber que ele está sempre do nosso lado. Isso me motiva todos os dias. Obrigado, Angélica, pelas tuas palavras, sempre tão sinceras e honestas, né?
Porque o Salmo diz, né? O que Deus quer é um coração sincero. Possa viver sempre assim. Mais alguém gostaria de compartilhar um motivo de chegada? Oi, pastor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Consegui Leila. fugir de Tudo bem? vocês hoje. Eu É, ia ficar vendo o filme, mas achei melhor aceitar o convite. que Muito bom. mais interessante. Mas depois vê o filme, né? Não perde de ver o filme mais Não, tarde. esse não dá para ver depois, mas acho que é mais importante a gente participar do estudo, né? Que bom. Eu gostaria de falar sobre o que eu penso que nós estamos vivendo, né, nesse momento de medo, de angústia, né? Agora na Alemanha, amanhã, a partir de amanhã, lockdown total lá na Rússia, na Áustria, né? Tá tudo lá, quarta onda lá. Então, se a gente for olhar, né, para tudo isso, a gente até aqui no Brasil que ainda está difícil, né? A gente não sai de casa, né, pastor? Mas a gente tem que pensar que Deus, né, ele nos dá a fé, a esperança e nos protege se a gente vai pelos protocolos, né? Hoje fomos para a igreja, chegamos cedo, eu, Maurício, as crianças duas, tchau lá, fizemos anjinho da oficina com eles. Foi assim uma coisa tão legal, sabe? Depois foram chegando mais uma menina, só que ela estava com tosse, né, e com gripe, então difícil para mim, para o Maurício, né, que trabalha comigo também no culto infantil. Aí eu deixei para ele fazer isso de conversar com o pai, né, que ela não poderia ficar, né, devido estava tossindo e com gripe, né? Então ela não é aconselhado, né, Sim. ficar lá, né, com as outras pessoas, né? Ainda bem que o pai entendeu, né? Eu dei o presépio para ela, aquele do amigo das crianças, o calendário do advento, né? Não sei se Sim. vocês também pediram. Da Olga? Isso, da Olga. Muito bom. Eles adoraram. Daí, a partir de domingo, já vai colando os animaizinhos e lendo, né, as mensagens para cada domingo, né? Sim. Muito legal foi. Então, eu quero dizer que a gente sai de casa de um jeito, triste, meio preocupado, e volta outro, né? Feliz, tranquilo, confiando em Deus, né? Que Ele sabe de todas as coisas. Que bom. E bom ouvir esse relato de que o Maurício ele vai junto como orientador do culto infantil, né? Nós tivemos essa semana uma conversa com um grupo de mulheres aqui e uma das coisas que a gente falou é o seguinte: por que sempre são as mulheres que são orientadoras do culto infantil nas igrejas, né? Dos homens também pegar junto nessas tarefas do dia a dia da comunidade, né? Então é muito legal ouvir agora esse testemunho aí de que o Maurício também, né, atua E junto, a né, parte colabora. musical, né, pastor, ele que também faz, ele é outra moça, né? Que bom. Então, precisa ter um Parabéns. violão lá para animar, né? Isso. É diferente, né, com o violão, né, o louvor, né? Sempre. Agora, na pandemia, eu estou mais para fiscal. Ah, é? Fiscaliza tudo lá. Distanciamento. Vendo as crianças que estão tossindo. Também. Temos que manter os cuidados, né, gente? É isso aí. Uhum. Obrigado pelo relato de vocês. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Eu queria também compartilhar uma pequena palavra. Sim, também. desculpa, não sabia. Não, tudo bem. Eu ia falar sobre o que motiva, que você falou, acho interessante essa pergunta. O que me motiva, assim, no momento, vejo também, né, além de todas as outras coisas, do processo de conversão, que eu acho que a conversão não acontece só no momento, mas que a gente está sempre se convertendo, né? O metanoia no grego, que a gente está sempre corrigindo o caminho, e Deus, através da sua palavra, está nos santificando, né? Eu vejo que, passando assim, processo de se converter cada vez mais no cuidado com o próximo, cuidado com a criação, de estar cada vez mais se importando com as outras pessoas. Acho que isso tem me motivado a estar sempre ouvindo mais a palavra de Deus. Que bom. Obrigado pelo testemunho, né? Eu gosto sempre de lembrar daquela frase do Lutero, que ele dizia o seguinte: a vida cristã não é um ser cristão,
é um tornar-se cristão a cada dia. A gente não é de uma forma estática cristão, né? A gente cai, a gente tropeça, a gente se afunda, a gente se afasta, né? A gente faz de tudo para se afastar do convite que Jesus faz para o discipulado, né? Mas a sua palavra sempre nos chama de novo e nos propõe isso que você fala, né? Uma conversão na nossa vida, uma mudança do nosso modo de ser. E é isso que a gente procura sempre fazer quando escutamos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, o Espírito de Deus nos empodere nessa nossa tentativa, Maurício. Obrigado. Eu estou pensando hoje nas famílias que os filhos estão participando do Enem. É um momento de muita expectativa, de muita angústia. A gente já passou por isso e a gente sofre junto com os filhos. E quando meu filho passou e foi aprovado, o que eu escrevi para ele, que todo o conhecimento que ele adquirisse na universidade fosse usado para o bem. Então, esse é o meu desejo para todos que hoje vão ser aprovados, né? Que todo esse conhecimento reverta em algo de bom para a sociedade. Verdade, Helga. Obrigado pela tua palavra, pela tua lembrança. Eu vi que a Elisa está no culto com a gente também, o Vinícius, né? Nosso violeiro oficial aqui da comunidade. Provavelmente estava fazendo o Enem hoje, né, Elisa? E que tenha tido sucesso aí, que tenha corrido tudo bem, né? Durante a prova. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de chegada, motivo de gratidão, uma alegria? Depois, no final, a gente vai ter o motivos de pedido de oração, né? A nossa intercessão. Se não for esse o caso, eu convido vocês, então, a comigo se colocarem em postura de oração, onde vocês estão, né? Colocarem-se em uma postura agradável, confortável para vocês, fecharem os olhos, respirarem e, junto comigo, se colocarem em oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela vida, nosso presente, tua dádiva, cada um de nós. Nós te agradecemos pela tua companhia, pela tua misericórdia, teu amor que nos acompanha. E quando nós caímos, e quando nós nos afastamos, e quando nós nos perdemos no caminho, tu sempre nos resgatas, nos procuras de novo, e nos ofereces a possibilidade de estar contigo em comunhão com as pessoas que tu chamas para ser teus discípulos e tuas discípulas. Assim, nós hoje te agradecemos também pela disposição de estarmos juntos e juntas para ouvir a tua palavra, receber a tua bênção, receber o perdão e compartilhar os nossos desejos por um mundo melhor, por saúde, por cura, por reconciliação na sociedade. Isso tudo mais nós pedimos pelo poder do Espírito Santo, que tu promovas quando nós ouvimos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito vive e reina, agora e sempre. Amém. Eu vejo aqui que a Elisa comentou, boa noite, sim, ele estava chegando agora há pouco, então, né, entrou também na nossa oração aqui, Vinícius. Convido vocês, hoje que é o domingo do Cristo Rei, para que a gente ouça e cante, quem souber cantar, Jesus Cristo é Rei e Senhor. Eternamente.
final para o mundo com seu mal. Nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor. É Senhor somente, hoje e eternamente. Eu gostaria de convidar alguém que tem disponibilidade e voluntariamente quer fazer a leitura bíblica. Hoje nós teremos duas leituras. A leitura primeira de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10, 13 a 14. Profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10, 13 e 14. Se alguém puder ler. Alguém se voluntaria? Eu leio, só um minutinho. Qual que é? 9, 10, 13 e 14. Capítulo 7, versículos 9, 10, 9 e 10, 13 e 14. Certo. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Um deles assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. De um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Próximo é 13 e 14. 13 e 14. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Até aqui a leitura do profeta Daniel. Muito obrigado. Vamos ouvir e cantar agora Hosana Rei. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha.
Agora eu gostaria de fazer o convite. A Gabi já se prontificou, ela está do meu lado aqui acompanhando o culto, a fazer a leitura do Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 até 37. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Pode ler. Pilato tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então o senhor é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Até aqui a leitura do Evangelho. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Eu quero convidar vocês, como forma de preparo à pregação para ouvirmos e cantarmos, Estou pronto, estou pronta, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, todo meu ser te ouvirá. Estou pronta, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transforma em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala, Senhor. Todo meu ser te ouvirá. Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir.
da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes e sacerdotisas, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Caras irmãs e caros irmãos, eu acolho vocês neste momento de reflexão com as palavras de João, o autor do livro de Apocalipse. No início da sua carta, no início da sua peça literária, que é este livro de Apocalipse, quando ele saúda as igrejas que vão receber a sua carta, o seu Apocalipse. Hoje, no domingo de Cristo Rei, nós temos por leitura bíblica hoje nós lemos as 3 leituras bíblicas previstas para este dia, no calendário litúrgico da igreja. 2 leituras do gênero apocalíptico. Primeira delas, a leitura feita pela Helga, do profeta Daniel. O profeta Daniel, que viveu aproximadamente uns 300 anos antes de Cristo, durante o período do Império Seleucida, o Império Grego, o Império Helênico, um tempo de profunda perseguição cultural e religiosa do povo judeu. Não à toa a cultura helênica, a cultura grega se impôs naquela região, em diversas partes do mundo, como uma cultura imperial. Não à toa o Novo Testamento veio a ser escrito em grego pelos judeus e cristãos convertidos. Foi escrito em grego porque desde o período Seleucida, durante aproximadamente 100, 150, 200 anos, houve um domínio cultural do Império Grego Seleucida que foi muito cruel na sua imposição, não só cultural, mas política e religiosa. Um tempo de sofrimento para o povo judeu. E semana passada nós lemos também o profeta Daniel como uma das leituras previstas. Hoje lemos de novo, porque neste período final do ano litúrgico se ressalta este caráter apocalíptico da revelação em Jesus Cristo. E do que se trata de fato este caráter apocalíptico da revelação? Eu falei semana passada, eu repito hoje de novo. O Apocalipse é um gênero literário, uma forma de falar, uma forma de expor uma narrativa. Eu falei já algumas vezes esse exemplo, que eu acho que ele nos ajuda a compreender na linguagem de hoje, do meu sogro que ouviu as músicas da Marília Mendonça depois do falecimento dela, com toda aquela comoção. Ele não conhecia, foi escutar as músicas dela e respondeu para nós dizendo: mas ela só canta música de sofrimento, é só música triste, de dor de cotovelo, né, como dizem. E a gente respondeu: isso é o que se chama hoje em dia de sofrência. Sofrência é um estilo musical, vulgarmente, né, como a gente
chama esse tipo de música que fala, né, daquela dor da pessoa que perdeu o seu amor e assim por diante. Então, o Apocalipse é como se fosse uma sofrência do povo judeu naqueles 300, 200 anos antes de Cristo. Daniel conta no seu livro a história, né, que nós muito conhecemos. Apenas uma passagem do livro de Daniel é bem conhecida por todo mundo, aquele momento em que Daniel e seus amigos são jogados na cova dos leões. E ali essa história, né, as crianças gostam muito de ouvir essa história de como Daniel se safou, né, se livrou pelo poder de Deus daquela condenação ali, condenação física. Né? De fato, era o que acontecia. Não só nessa época, mas durante todo o período imperial. Fosse no tempo dos gregos, dos seleucidas, fosse posteriormente no tempo dos romanos. E aí eu passo do Apocalipse de Daniel para o Apocalipse de João, o gênero literário que está presente no Novo Testamento. Aliás, o Apocalipse, como forma de escrever, de narrar, de manifestar a fé do povo, influenciou muito o Novo Testamento, a ponto da fé cristã ser uma religião apocalíptica. A gente não se dá conta disso, mas cada vez que nós recitamos o credo apostólico, a gente diz lá no final que voltará, que Jesus Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Não é isso que a gente diz no credo apostólico? É um fundamento da nossa fé, de que, independente do que aconteça nesse mundo, nós cremos que Jesus Cristo é o Rei que foi ressuscitado, que está à direita do Deus Pai e que voltará no fim dos tempos. E que no seu retorno também vai ressuscitar a nós, e seremos julgados pela sua misericórdia para como diz o livro de Daniel, para a vida ou para a condenação eterna. Nós, luteranos, não gostamos muito de enfatizar essa ênfase da condenação, mas, de fato, cremos que Deus é piedoso e misericordioso, e em Jesus ele manifesta essa misericórdia através do perdão. Por isso nós não temos medo da condenação, porque vivemos como pessoas perdoadas por Jesus Cristo. Assim, o Apocalipse é esse gênero literário que caracteriza a nossa reflexão no dia de Cristo Rei. Jesus é esse Rei que, como diz Daniel, recebeu poder por parte daquele que sempre existiu, poder por toda a eternidade. E assim, o João, no seu Apocalipse, diz: este é o Rei, Jesus Cristo é este Rei que Daniel disse lá atrás. E ele é um Rei que exerce seu reinado através do perdão que nos concede por seu amor. E hoje estamos aqui falando sobre esse tema e pensando quais são, de fato, as circunstâncias de vida que nos levam a pensar que uma fé apocalíptica faz sentido para nós. Será que faz sentido para nós falar em uma fé apocalíptica? E aí nós entramos na nossa própria miséria e no nosso próprio sofrimento. Porque, de fato, e hoje eu quero ressaltar uma dimensão desse sofrimento, porque ontem foi o Dia Nacional da Consciência Negra. Um dia que nós temos não só a oportunidade, mas uma responsabilidade de pensar, de trazer à memória, de narrar, de lembrar do martírio, do sofrimento, da dor gerada às pessoas negras durante o período de escravidão e durante todo o período que sucedeu à escravidão no Brasil, com desigualdade, injustiça, violência por parte do Estado,
racismo estrutural e tantas outras consequências nefastas podia dizer nazismo, né? Mas do racismo na nossa vida. O racismo é não só um crime, mas um pecado que todos nós cometemos e para o qual nós precisamos nos confessar e confiar que Deus é capaz de nos perdoar quando nós também fazemos parte de um sistema, de uma sociedade e vivemos também como pessoas racistas na nossa individualidade. Sofrimento, dor e morte. Medo, desespero, angústia. Esse é o contexto no qual surge o discurso apocalíptico. Foi assim com Daniel, foi assim com João, o autor do Apocalipse, é conosco hoje, com este coronavírus, que gera tanto medo, tanta morte, e tanto luto, e tanta dor nas nossas vidas. E era assim no tempo de Jesus também. Jesus, nós cantamos hoje, Hosana Rei, que era o hino cantado pelos pobres, pelos marginalizados na beira de Jerusalém, na entrada da cidade, quando Jesus chegava com um burrinho, montado num burrinho, Jesus chegava e o povo cantava, Hosana Rei, aquele Rei glorioso que vem em nome do Senhor, o Messias esperado por nós. Jesus foi reconhecido pelo povo pobre, sofrido e humilde daquele tempo como este Rei anunciado por Daniel. Aquele que vem nos livrar da dor, aquele que vem nos tirar do sofrimento, aquele que vem trazer justiça, que vai acabar com este tempo de injustiça, de desigualdade e de violência acometido pelo Império Seleucida, pelo Império Romano ou pelos impérios que permanecem atuando nos nossos dias hoje. Essa era a esperança do povo humilde. E Jesus foi, por isso, preso, condenado pelo Sinédrio, pelas lideranças religiosas judaicas. Por isso, ele foi encaminhado não só como um criminoso religioso, como alguém que desafiava o sistema religioso de seu tempo, mas como alguém que desafiava o sistema político de seu tempo. Por isso, Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. Se Jesus não fosse uma ameaça política ao Império Romano, ainda que fosse praticamente insignificante no seu movimento, as pessoas que o seguiam. Pôncio Pilatos não era esse personagem bonzinho que o evangelista João descreve. Pôncio Pilatos era um governante sanguinário, um autoritário violento, que não admitia questionamento acerca da autoridade romana. Por isso Jesus foi condenado. Não só como alguém que blasfemou contra as lideranças judaicas, aqueles que jamais admitiam que alguém se pronunciasse como filho de Deus, que alguém fosse caracterizado como Messias, como alguém que fosse reconhecido como rei dos judeus, aquele anunciado pelos profetas. Não só pelos religiosos, mas também pelos políticos. Jesus foi condenado, foi humilhado, torturado e crucificado, como muitas outras lideranças políticas que desafiaram Pôncio Pilatos naquele tempo. E o Evangelho nos traz essa palavra do diálogo entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. Quando Pilatos chega e diz, tu és, então, o rei dos judeus, e Jesus diz, isso é você que está reconhecendo ou é o povo que está falando? E ele diz, olha, foram os teus líderes que me trouxeram para cá. Então me diz, você é rei deles? Você está se autoproclamando rei dos judeus? E ele diz, isso é tu que estás dizendo, porque o meu reino não é deste mundo. O meu reinado não é deste mundo, diz Jesus Cristo. E aqui nós caímos num dilema, caras irmãs e caros irmãos.
irmãos. Porque Daniel anuncia este Rei da Glória que virá sobre as nuvens, que vai nos libertar da dor e do sofrimento. E João, no seu Apocalipse, quando o povo era perseguido pelo Império Romano, maltratado, assassinado, torturado, João diz: saudações da parte daquele rei que virá. E quando nós escutamos Jesus Cristo falando com Pilatos, Jesus diz: eu não sou o rei deste mundo. Frustrante. Frustrante para os seguidores de Jesus no seu tempo. Queriam que Jesus pegasse nas armas, que queria que Jesus derrubasse o sumo sacerdote, que queria que Jesus tomasse o poder dos romanos e que sentasse no trono e que finalmente trouxesse justiça e paz. Este não é o meu reinado, diz Jesus. Frustrante para os judeus que criam que da parte de Deus viria aquele rei glorioso. O Messias não seria um pobre, humilde, que viria montado num burrinho, mas seria o rei da glória, que traria sua glória, que sentaria num trono acima de todos os tronos deste mundo. E Jesus responde: este não é o meu reinado. Se este fosse o meu reinado, diz Jesus, os meus seguidores teriam pego em armas na mão e não teriam permitido que eu fosse preso. Mas não é isso que Jesus demanda. Não é isso que Jesus espera da gente. E não é este rei poderoso que subjuga e que promove arbitrariamente justiça e paz que Jesus será para nós. E aqui é importante nós entendermos que muitas igrejas e muitas pessoas anunciam que Jesus é isso. Ele está sentado num trono, neste mundo. E que quando a gente vai na igreja, a gente está na frente do trono. Jesus não está no trono nesse mundo. Ou que acham que, através da nossa atividade política, nós representamos os interesses de Jesus nesse mundo. Tem muita gente que acha isso. Defende a fé cristã. Tem até partido que se diz cristão, né? Partido Social Cristão, tem um monte. Não existe partido cristão porque Jesus não seria parte desse partido. Ele diz: meu reino não é deste mundo. E nós resistimos a esta fala de Jesus. Nós queremos colocar ele no trono hoje em dia e dizer que quem vier à igreja ou crer em Jesus terá bênçãos, terá poder, terá glória, terá tudo que espera do seu grande rei. Jesus não é cabo eleitoral de nenhum partido político, de nenhum político que quer sentar-se no trono e dizer: eu represento a fé cristã. Jesus olharia e diria: meu reino não é deste mundo. Eu vim para falar a verdade. E a verdade, irmãs e irmãos, para finalizar essa mensagem de hoje, a verdade de Jesus Cristo é muito simples. A verdade é o seu reinado. Mas o seu reino não se exerce pelo poder, não se exerce a partir dos tronos, mas a partir do amor, da solidariedade, da vivência com as pequenas e os pequenos, com aquelas que sofrem nas margens da sociedade. Jesus, que mostrou sinais desse reino no perdão, na cura, na multiplicação, na fartura, na acolhida de pessoas pecadoras, de prostitutas, de cobradores de impostos. Este é o reino ao qual Jesus nos convida. O reino do amor, o reino da solidariedade, da justiça e da paz. Que nós possamos, neste dia de Cristo Rei,
não nos confundirmos com este trono de ouro que é colocado na nossa frente neste mundo, mas que lembremos que o reinado que Jesus testemunhou, a verdade que trouxe ao mundo, é a verdade do amor de Deus e da sua opção por resgatar aquelas pessoas que sofrem na pobreza, na miséria, na dor, no sofrimento e na morte. Que nós possamos acolher este Rei nas nossas vidas. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Convido vocês para refletir sobre essa palavra, ao ouvirmos o hino. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Haja voz em meu peito homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Haja voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Eu gostaria nesse momento de convidar vocês para o nosso momento de oração, de intercessão. Nesse culto de hoje, né, nós podemos colocar nas mãos de Deus novamente tanto as nossas angústias pessoais quanto a vida das pessoas que sofrem e pelas quais nós queremos orar, pelas quais nós queremos pedir, interceder. Eu, de saída, já trago pedidos de oração, motivos de oração. Inicialmente, eu gostaria de pedir pela vida do meu primo Gabriel Butelli, que está internado na UTI com coronavírus. Entubado, já há umas 3 semanas, passando por um período muito complicado, difícil, da sua saúde, pela qual nós queremos orar. Pedir para que Deus conceda cura e restabelecimento ao Gabriel. Mas também fortalecimento à família que tão angustiada, em especial a minha tia Neca, que sofre porque não pode estar junto, não pode acompanhar, não pode estar presente. E às vezes só recebe uma notícia do médico uma vez por dia. É muito angustiante. Mesmo vacinado com 2 doses, nós ainda corremos esses riscos. Por isso, o que foi colocado antes é verdade. Nós não podemos baixar a guarda, nem descuidar. E coloco a vida do Gabriel nas mãos de Deus. Também a vida da Luciana, filha da Marisa e neta da dona Irma. E sempre temos orado por ela. Tem uma doença terminal, uma jovem de 43 anos, está no período final da sua vida.
que vocês devem imaginar, ou nem devem imaginar, eu não consigo imaginar como deve ser difícil para a família. Pedimos pela Lu, para que ela não tenha dor e para que ela complete os seus dias com tranquilidade, guardada e protegida por Deus, e que a família seja fortalecida e consolada nesse momento tão difícil. Alguém mais gostaria de compartilhar um pedido de oração? Eu gostaria, pastor, de pedir por um casal de amigos, o Romeu Carniel, ele está passando também por problemas de saúde, e eu gostaria de interceder pela saúde dele. Romeu. Vamos orar também pela saúde do Romeu. Eu gostaria de pedir em oração a minha filha mais velha, que vai casar esta semana, finalmente, minha Patrícia, e eu gostaria de pedir para Deus que Jesus Cristo fosse o embasamento da casa, do lar deles, para que toda a vida Cristo ensine, mostre como viver uma vida cristã, para que eles possam ter a felicidade plena em Deus, em Cristo. Que toda casa que a gente levanta, né, na base do Senhor é forte. Então, é isso que eu estou pedindo. Pela minha filha, meu genro, Isaac, que Deus os abençoe. Amém. Então, ali, ó, abriram até o microfone para falar, ó, para dar a saudação deles. Obrigada, mãe. Obrigada pelas orações. Valeu mesmo. Obrigada, Felipe. A minha mãe, ela furou a fila, porque a Gabi também queria falar, né, sobre esse tema, mas a mãe que fale primeiro, né? Mas a Gabi também quer falar sobre isso. Eu ia dizer isso mesmo. Pati, que Deus abençoe vocês sejam felizes. A gente queria muito estar aí com vocês, né? Mas estaremos de coração mandando nossas boas energias aí para que vocês tenham uma vida bem feliz e abençoada. Obrigada. São tempos difíceis, né? Infelizmente, a gente não pode juntar todo mundo que gostaria, mas a gente agradece a presença de todos aqui, de coração, de pensamento, e pedimos as bênçãos de Deus na nossa união, que seja longa, feliz, e que nós possamos, de alguma forma, servir, né, a Deus no nosso caminho juntos. Obrigada. Amém. Só a bênção matrimonial virtual não vai ter. Quando for seu casamento religioso, aí eu vou pegar o avião e vou para aí, tá? Tá certo. Daí, a melhora da pandemia. Eu também queria pedir pela minha filha, coincidentemente a Patrícia, que vai casar com o Isaac, pedir que Deus ajude eles nessa tarefa, que é viver juntos, e que tenham todo o apoio que merecem e consigam realizar e concretizar tudo o que pretendem. Felicidade para os dois, felicidade para a família, e peço também pela saúde da minha mãe, que está bem adoentada, né? A dona Norma, e estamos todos, assim, como rezando por ela, rezando pelo Gabriel também. Obrigado. Obrigada, Pai. Também peço, então, a todos que puderem orar pelo Gabriel, nosso querido primo, e pela nossa avó também, né? Estamos aí também em corrente de orações. Muito obrigado pelo uso do espaço para tornar-se tão humano, tão sincero, né? tão gentil, tão carinhoso, tão amoroso esse momento, que é o momento de celebração do culto. O culto é nada mais, nada menos do que a celebração
do amor de Deus nas nossas vidas, né? Seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de alegria. É a autoconsciência e a proclamação de que Deus está conosco a nossa vida toda. Reconhecer isso na nossa caminhada. Que Deus permaneça fortemente abençoando vocês na caminhada de vocês, no momento de dificuldade e no momento de alegria. Que vocês possam sempre reconhecer com muita gratidão a presença amorosa de Deus na vida de vocês. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra? Pastor, eu gostaria também de colocar o meu marido, Samuel, que está enfrentando também uma depressão muito forte, fazendo tratamento, mas é bem triste, porque sem motivo nenhum ele fica deprimido, angustiado. A gente sabe que é uma doença, que não adianta a gente falar isso vai passar, mas é uma coisa séria, né? Então, que Deus também olhe por ele, que a gente consiga também passar por isso. Amém. Que assim seja. A depressão é um mal silencioso presente na nossa vida. E as pessoas têm a tendência de desvalorizar isso, não reconhecer o potencial destrutivo que essa doença tem na vida, né, da gente. E que ele possa receber o acompanhamento necessário, o tratamento preciso, que ele consiga acolher isso, que faça efeito, né, para a recuperação dele. E para isso nós pedimos também que Deus esteja fortalecendo Samuel nesse tempo difícil, e vocês da família que o acompanham. A gente sabe como é difícil para toda a família, né? Que assim seja. Mais algum motivo de oração que alguém gostaria de compartilhar? Se não for o caso, eu gosto sempre de lembrar que Deus é muito maior e muito mais poderoso que nós, e Ele ouve a nossa oração. Aquela do coração que às vezes a gente não consegue nem expressar através de palavras, ou que a voz engasga, ou que a gente se sente envergonhado de abrir diante dos outros, mas que nós sabemos, que nós pensamos, que nós carregamos com a gente. Deus nos sonda e nos conhece na profundidade e ouve esse nosso clamor, que não sai só pela boca, mas que sai do nosso coração e da nossa alma. E que assim, hoje novamente, Ele receba a nossa oração em suas mãos e transforme as nossas vidas, promova a sua vontade para nós, hoje e sempre. E assim eu convido vocês para colocarmos todos esses motivos de oração, tantos motivos que foram compartilhados hoje, para nós colocarmos nas mãos de Deus através da oração que Jesus Cristo nos ensinou. E para isso cada um de vocês é convidado a abrir o microfone e orar da maneira que sabe orar, na sua tradição, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos, na paz de Deus, viver a nossa vida, confiando que Jesus Cristo é esse Rei, o Rei que nos promete que não há sofrimento que prevaleça, não há império que se imponha eternamente, e não há dor que Ele não suporte e que não carregue conosco. Que seja assim um Rei que nos acompanha, está ao nosso lado no nosso momento de dor, de tristeza e sofrimento, mas também nos momentos de alegria, que nós possamos glorificar e adorar o nome desse Rei da glória em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos ouvir e cantar o último hino de hoje.
nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus Salvador. Para aqueles e aquelas que acharam que iam descansar no domingo à noite sem receber a bênção final, recebam agora as bênçãos de Deus na vida de vocês. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Agora sim, bom domingo, final de domingo para vocês e uma abençoada semana para todo mundo. Uma boa semana para todos. Uma boa semana para Boa noite, todos. pastor. Boa semana. Obrigada. Tchau, pessoal. Pastor. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Boa noite.